O sol queimava o deserto com intensidade quase cruel, transformando cada pedra em vidro quente e cada sombra em um refúgio desejado. No meio daquela vastidão, uma mulher caminhava sozinha, passos firmes, o olhar atento, o corpo leve e ágil como se cada grão de areia conhecesse seu peso. Os homens a observavam de longe, escondidos atrás de rochas e arbustos secos. Pensavam-na uma presa fácil, um prêmio sem proteção, ignorando sinais que denunciavam que estavam prestes a cometer um erro que custaria caro. Ela se chamava Ayara, embora nenhum deles precisasse saber. Seus olhos escuros avaliavam o horizonte com calma, a respiração controlada, as mãos próximas às armas tradicionais que carregava na cintura. O vento levantava seu cabelo, mas ela não se moveu para afastá-lo. Não havia necessidade. Ela via tudo, ouvia tudo, e esperava pacientemente. Cada movimento daqueles homens era previsível para alguém que tinha sobrevivido a desertos, emboscadas e perdas que moldaram cada fibra do seu ser. Os 3 homens avançaram de repente, rompendo o silêncio do deserto. Pistolas e rifles reluziram sob o sol, e um deles gritou, a voz carregada de arrogância e certeza. Pare aí! Mas Ayara não parou. Não por medo, mas porque não tinha intenção de ceder. Ela desviou, girou e tentou recuar, mas o número deles a cercava, bloqueando qualquer rota de fuga. Os homens riram, satisfeitos, confiantes. Não percebiam que cada passo que davam a aproximava do desastre que nunca viriam chegando. O primeiro erro deles foi subestimar o silêncio da mulher. Eles acreditavam que o medo a imobilizaria, mas encontraram olhos que queimavam com determinação. Ayara moveu-se com rapidez, desviando de um golpe, usando o próprio peso do atacante contra ele. Um chute certeiro fez o rifle de outro cair no chão, mas a vitória foi breve. Eram muitos, e ela sabia disso. O deserto oferecia poucas vantagens agora, e a força bruta deles poderia ser esmagadora. Quando finalmente cercaram, a arrastaram para fora do caminho aberto, amarrando seus pulsos com cordas ásperas que cortavam a pele. Ela não gritou, não implorou. Seus olhos avaliavam cada detalhe, a direção do vento, a distância até a estrada mais próxima, a posição de cada homem. Um leve sorriso cruzou seu rosto, quase imperceptível. Eles não sabiam que não estavam lidando apenas com uma mulher, mas com alguém que tinha rastreadores, aliados invisíveis e a paciência da morte em seus movimentos. Fácil demais, não? Riu o líder, um homem corpulento com dentes amarelados pelo tabaco. Vamos levá-la para a fazenda, esperar amanhã. O comprador vai adorar. Ayara apenas observou. Ela sabia que estavam errando, que cada passo dado na direção da fazenda isolada os aproximava da própria ruína. Não havia socorro imediato. O deserto era vasto, implacável, e eles achavam que isso lhes dava poder. Mas não viram o cavaleiro que cruzava lentamente o horizonte, tão silencioso quanto uma sombra ao entardecer. Um homem que o vento carregava em histórias sussurradas nos povoados, um nome que provocava calafrios em quem ousava cometer crimes como aquele. Os homens a colocaram diante da cerca de madeira de uma fazenda solitária. O calor da madeira queimava os ombros dela, a corda pressionava os pulsos. Um dos capangas se aproximou, tocando um de seus tranços, provocando um arrepio de desdém nos olhos da mulher. Ela permaneceu imóvel, respirando lentamente, os músculos tensos, pronta para qualquer sinal de que o mundo podia desmoronar naquele instante. Amanhã cedo, seguimos para o posto de troca 3 dias a oeste, disse o líder, virando-se para os outros. Até lá, você fica quieta, entende? A ameaçou, rindo. Ayara não respondeu. Sua mente estava focada no horizonte, onde o calor do deserto criava miragens. Lá, a silhueta de um cavaleiro surgiu. Um homem sozinho, alto, com chapéu baixo e postura firme, que não precisava anunciar sua chegada. A aura ao redor dele falava mais alto que qualquer grito, reputação, habilidade e morte na ponta dos dedos. Ele avançava, medindo o chão com passos precisos, e mesmo à distância, os homens perceberam que não estavam mais no controle. O silêncio caiu sobre o deserto. O vento carregou um aviso sutil, quase imperceptível, mas suficiente para que a tensão se tornasse quase palpável. Ayara fechou os olhos por um instante, absorvendo o momento, o prenúncio de justiça que vinha ao seu encontro. Ela não sentiu medo. Sentiu algo mais frio, mais certeiro, a antecipação do erro que aqueles homens cometeram ao subestimá-la. Um erro que custaria caro, muito caro. O sol continuava seu caminho pelo céu,
mas a sombra que avançava no horizonte prometia que a aurora traria mais do que calor. Trazeria justiça. O deserto parecia interminável, uma vastidão de areia dourada e pedras quentes que cintilavam sob o sol do fim da manhã. Mas, ao longe, uma figura surgia entre o calor que tremia sobre o solo. Montado em um cavalo escuro, o homem avançava com passos medidos, silenciosos, cada movimento calculado como se conhecesse o deserto melhor do que a própria respiração. Chamavam-no apenas de A Justiça, um nome que circulava em sussurros nos povoados, em cantinas e em trilhas esquecidas. Onde ele aparecia, a morte vinha com precisão silenciosa, e os homens mais ousados aprendiam a temê-lo sem precisar vê-lo agir. Ele não se apressava. Não precisava. Sabia que os homens à frente ainda estavam confiantes demais, ocupados em seu orgulho e na ilusão de controle. Observava de uma distância segura, avaliando a posição da mulher, os gestos dos capangas, o sol refletindo nas armas, o pó levantado pelo vento. Cada detalhe contava, cada passo deles era registrado. Um movimento errado, uma respiração mais alta, e ele saberia exatamente quando intervir. A mulher amarrada diante da cerca não era uma refém qualquer. O olhar dela, intenso e implacável, estava fixo no horizonte, como se pudesse sentir a presença dele chegando antes mesmo que ele aparecesse. Os homens riam, provocavam, ignorando o frio na espinha que deveria ter os alertado. Um dos capangas pegou a corda, apertando mais os pulsos da mulher, enquanto o outro limpava o suor da testa com a manga empoeirada. O líder, corpulento e confiante, aproximou-se, avaliando seu prêmio com arrogância. O sol batia forte, tornando o ar espesso e quase irrespirável. Cada sombra era um refúgio ilusório, cada ruído do deserto, o grito distante de uma águia, o estalar de gravetos secos, parecia amplificado naquele calor intenso. O herói ajustou o chapéu, os dedos pousando com naturalidade perto da arma na cintura. Um passo mais à frente, mais um suspiro, e a tensão parecia capaz de cortar o ar. Ele não precisava correr, eles viriam até ele. Então, o momento chegou. Um estalo de corda, um olhar mais intenso da mulher para o líder, e ele decidiu agir. Movimentos rápidos, quase invisíveis, mas medidos com a precisão de anos de experiência. O primeiro capanga virou-se para rir de algo que a mulher havia feito, e a bala cortou o ar, atingindo no ombro antes mesmo que pudesse reagir. Ele caiu, gritando, enquanto os outros buscavam cobertura sem compreender a origem do ataque. O líder, surpreso, arregalou os olhos. O que? Quem? Tentou gritar, mas a voz morreu na garganta. A justiça avançava, agora visível, movendo-se com a certeza de que cada passo era calculado. Um tiro certeiro desarmou outro capanga, fazendo o rifle cair no pó do deserto. O terceiro tentou correr, mas uma linha de mira impecável o fez tombar antes de alcançar qualquer proteção. O silêncio voltou, pesado e absoluto, apenas quebrado pelo respirar controlado do herói e pelo calor que queimava a pele. Ele aproximou-se da mulher, agora livre da distração inicial, e com uma lâmina afiada cortou as cordas que prendiam seus pulsos. O alívio não se traduziu em palavras, ela simplesmente moveu os braços, sentindo a circulação voltar aos dedos, cada gesto preciso e seguro. Não havia gratidão vazia, apenas a compreensão mútua de que estavam em guerra com um mundo que subestimava os fortes. Você está bem? A voz dele era calma, quase sem emoção, mas carregada de autoridade. Sobrevivi até aqui, respondeu ela, firme, olhos fixos nos homens caídos, avaliando o terreno e calculando o próximo movimento. Ele assentiu, percebendo que não havia tempo para celebrar. Ainda havia outros perigos, outras decisões a tomar. Cada centímetro daquele deserto podia esconder um inimigo, e o orgulho dos homens mortos não significava que a ameaça havia acabado. A mulher ajustou a postura, recolocando as armas na cintura, os olhos percorrendo cada sombra, cada árvore seca, cada pedra que poderia esconder movimento. O líder, agora recuado, sangrando e cambaleante, olhou para o herói com mistura de medo e incredulidade. Não havia palavras que pudessem capturar o choque de perceber que haviam subestimado uma mulher e ignorado a presença de um homem que não errava. A justiça, silencioso e mortal, permanecia firme, avaliando a situação, pronto para qualquer sinal de que o perigo pudesse ressurgir. O vento levantava poeira, trazendo consigo o cheiro quente da terra e do deserto. Ao fundo, o horizonte parecia vibrar com a tensão, e a silhueta de outro perigo, ainda não visível, sugeria que aquela vitória inicial era apenas o começo.
A mulher, agora livre das cordas, respirava fundo, recuperando força, enquanto o herói mantinha os olhos no horizonte, atento a qualquer movimento. Eles sabiam que estavam unidos por algo maior do que o medo, a necessidade de justiça, a proteção dos vulneráveis e a promessa de que nenhum homem se atreveria a subestimá-los novamente. O primeiro embate havia terminado. O resgate estava feito. Mas o deserto ainda guardava segredos, e a sombra de ameaças futuras pairava sobre a fazenda isolada. A aurora prometia mais do que calor, prometia que a vingança estava apenas começando, e que aqueles homens haviam cometido um erro fatal que jamais esqueceriam. A fazenda parecia deserta à primeira vista, mas o cheiro do abandono carregava uma história sombria. O calor do deserto fazia o ar tremer, e cada sombra, cada tábua solta no chão, parecia esconder segredos. A Yara caminhava lado a lado com o herói, olhos atentos, passos silenciosos. Cada detalhe era observado: marcas de pneus antigos, pegadas na terra, arranhões nas portas de madeira, sinais sutis de que não estavam lidando com um caso isolado. No celeiro, encontraram vestígios do horror: cordas gastas, roupas pequenas e sujas, restos de comida seca. As evidências apontavam para algo maior do que o simples sequestro de uma mulher. Havia crianças aqui, adolescentes, vítimas que haviam sido mantidas reféns, talvez por semanas, talvez por meses. A Yara passou a mão por uma corda jogada no chão, sentindo o peso da violência que havia acontecido naquele lugar. O herói permaneceu em silêncio, olhos percorrendo cada canto, avaliando entradas, saídas e possíveis armadilhas. Ele conhecia o método, sabia que homens como aqueles não agiam sozinhos. Um leve som chamou a atenção de Yara. Um choro baixo, quase sufocado, vinha do porão da casa. Ela se abaixou e acenou para o herói. Aqui, sussurrou, levando-o até a entrada escondida sob algumas tábuas soltas. Descendo cuidadosamente, encontraram uma menina de aproximadamente 12 anos, magra, cabelo emaranhado e olhos que carregavam mais do que medo, carregavam desconfiança e dor acumuladas. A menina se encolheu, abraçando os joelhos, os dentes batendo levemente. Não vai machucar, disse a Yara, a voz firme, mas suave, tentando transmitir segurança. Estamos aqui para ajudá-la. Ela levantou o olhar, os olhos grandes e sombrios, avaliando-os com cautela. Disseram que ninguém viria, murmurou, a voz fraca, cheia de desconfiança. O herói inclinou-se levemente, mantendo distância, permitindo que a menina escolhesse confiar. Ninguém vai te machucar agora. Mas precisamos sair daqui com cuidado. Há outros lá fora. Enquanto a criança se escondia atrás de Yara, o herói fez uma avaliação rápida da situação. A fazenda não era apenas um local isolado, mas parte de uma operação organizada. O líder dos homens que haviam capturado a mulher era apenas um empregado, um braço da verdadeira mente por trás dos crimes. Ele não era apenas violento, era calculista, inteligente, alguém capaz de coordenar sequestros em diferentes territórios e de manipular homens como aqueles que haviam subestimado a Yara. Ele não está sozinho, disse a Yara, baixando a voz. Há alguém mais. Mais perigoso. Mais organizado. O herói franziu o senho, percebendo a gravidade da situação. Precisamos decidir rápido. Podemos sair daqui com a menina e a mulher, desaparecer no deserto, ou enfrentar isso agora. Se fugirmos, esses homens vão continuar, e mais crianças sofrerão. Se lutarmos, corremos risco mortal. A Yara respirou fundo, os olhos fixos nas sombras que dançavam com o vento pelas paredes da casa. Não podemos deixar que continue. Se fugirmos, eles vão achar outros, pegar outros inocentes. Isso não é só sobre nós, é sobre todos que sofreram antes dela, antes de mim. O herói assentiu, entendendo o peso da decisão. Cada passo em falso poderia custar vidas, mas a justiça não poderia esperar. Então enfrentamos. Mas precisamos de estratégia. Precisamos usar cada sombra, cada objeto, cada tábua, cada poço de água e cada árvore como vantagem. Eles subestimaram você, subestimaram a menina, subestimaram a mim. Mas não subestimaremos nós mesmos. A Yara olhou para a criança, agora encolhida atrás de sua sombra protetora, e sentiu uma determinação gelada se espalhar. Precisamos neutralizar os capangas, identificar o homem que coordena isso e garantir que não haja próximas vítimas. Não é apenas vingança, é justiça. O herói moveu-se até a porta principal, observando cada tábua, cada sombra projetada pelo sol que começava a descer.
Devemos planejar como atrair os capangas, como emboscar o líder, mais importante, garantir que a menina permaneça segura. Eles podem ter armadilhas, mas nós temos paciência, precisão e controle do terreno. A tensão cresceu, palpável no ar quente. Cada respiração parecia misturar-se ao calor do deserto. O herói estudava o horizonte, antecipando movimentos que ainda não haviam acontecido, calculando riscos e possibilidades. Cada segundo era uma decisão, agir com cautela ou perder a vantagem que o silêncio do deserto lhes oferecia. A Yara ajustou as armas na cintura, dedos tocando os cabos frios das lâminas e do rifle. Vamos precisar de tudo que temos, disse baixinho. Cada passo deve ser calculado, cada tiro deve contar. Não podemos permitir que eles percebam nossa posição até que seja tarde demais. O herói concordou, os olhos percorrendo as sombras da fazenda e o horizonte aberto além dela. Então começamos. Primeiro, garantimos que a menina fique protegida. Depois, neutralizamos os capangas. E, no fim, lidamos com o cérebro por trás disso tudo. A menina olhou para eles, pequena e frágil, mas com um brilho de esperança começando a surgir nos olhos. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha, que havia quem fosse lutar por ela. O vento trouxe o cheiro da poeira e do calor queimado, e com ele a promessa de que o confronto final se aproximava. Aquela fazenda isolada não era apenas um esconderijo, era o epicentro de uma operação cruel que precisava ser desmantelada. E a Yara e o herói estavam prestes a iniciar o ataque que decidiria não apenas suas vidas, mas o destino de todas as crianças que haviam sido aprisionadas por homens cruéis demais para medir as consequências de seus atos. O deserto não oferecia segredos por muito tempo. A sombra de um inimigo mais perigoso, o verdadeiro líder da operação, pairava sobre eles. Cada segundo contava. Cada passo precisava ser perfeito. E quando a noite caísse, o confronto definitivo começaria. O sol desapareceu no horizonte, tingindo o deserto de tons roxos e laranjas enquanto a noite começava a engolir a fazenda isolada. Cada sombra parecia mais longa, mais profunda, e o vento carregava o cheiro de terra seca e calor residual. A Yara e o herói, lado a lado, ajustavam silenciosamente as armas, enquanto a menina, pequena e tensa, observava cada movimento, absorvendo instruções com olhos arregalados e cheios de medo e determinação. Aqui você fica, disse a Yara, apontando para o celeiro parcialmente escondido por uma cerca quebrada. Fique abaixo das tábuas, cubra a entrada com o que puder. Não faça barulho. Não saia até eu dizer. A menina assentiu, engolindo o nó de medo na garganta. Atrás dela, caixas velhas e fardos de feno foram usados para reforçar a cobertura, criando uma pequena fortaleza improvisada. A Yara voltou-se para o herói, o rosto sério. Nós dois, aqui na frente. Cercamos a casa e o celeiro. Qualquer movimento errado, qualquer som, e eles vão perceber que algo está errado. Precisamos manter o controle do terreno. O herói passou os dedos pelo rifle, conferindo a munição, os mecanismos, cada detalhe com precisão cirúrgica. A noite nos ajuda. O vento, o cheiro da terra, as sombras. Cada passo deles será previsível se soubermos ler os sinais. O deserto noturno trouxe consigo um silêncio quase sobrenatural. Apenas o estalar de um galho seco, o chamado distante de um coiote, ou o farfalhar de arbustos secos quebrados pelo vento. Mas para os dois vigilantes, cada som era amplificado, cada sombra analisada. Não havia espaço para erros. Eles sempre enviam dois à frente, disse o herói, voz baixa, quase misturada ao vento. O restante espera o sinal. Um lanternim na janela ou algum barulho que indique que a área está limpa. Eles vêm confiantes demais, achando que podem checar a fazenda antes de agir. Mas vamos usar isso contra eles. A Yara assentiu, verificando as linhas de tiro possíveis. Cada cerca, cada parede e cada poço de água tornou-se uma posição estratégica. Quando chegarem, vamos isolá-los. Um de cada vez, ou no máximo dois juntos. Não podemos deixar que se agrupem. Cada disparo precisa contar. O tempo parecia se esticar enquanto a escuridão se aprofundava. Cada minuto era uma eternidade. A menina se encolheu, segurando-se ao feno, olhos fixos nas figuras distantes que surgiam como sombras em meio à penumbra do deserto. Primeiros espiões, a Yara sussurrou. Dois deles vão tentar se aproximar do celeiro para ver se há sinal de vida. Quando chegarem à cerca, atire. Precisão, calma,
sem pânico. Os passos do inimigo vieram suaves, calculados, como se o vento os guiasse. O primeiro braço emergiu na linha de visão da heroína, hesitou, e o som seco do rifle cortou a noite. O espião caiu antes de perceber a origem do disparo. O segundo tentou reagir, mas o herói já o tinha calculado. Um tiro certeiro acertou o ombro, derrubando-o sem alarde. O caos silencioso tomou conta da escuridão. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão, mais denso do que antes. Cada sombra parecia uma ameaça iminente. A Yara e o herói se movimentavam com precisão, ajustando posições, mantendo vigilância constante, atentos a qualquer sinal de lanternas, cavalos ou passos que denunciassem a aproximação do verdadeiro líder. O horizonte começou a revelar movimentos sutis, sombras maiores, mais firmes, que se aproximavam com cuidado, mas com propósito. Eles não eram mais apenas mensageiros ou capangas, eram os vilões principais, homens experientes que não se deixariam surpreender por acidente. Cada segundo que se aproximavam aumentava a tensão, cada respiração parecia sincronizada com a pulsação do deserto noturno. A Yara manteve a respiração controlada, dedos nos gatilhos, olhos percorrendo cada centímetro da cerca e da casa. O herói se moveu silenciosamente, aproveitando a escuridão para assumir uma posição que permitisse cobrir dois ângulos ao mesmo tempo. Cada passo dele era medido, cada movimento uma dança calculada com a morte. Eles estão quase aqui, murmurou o herói, os olhos rastreando sombras que se aproximavam do celeiro e da casa. Quando cruzarem a linha, não hesite. Dispare. Precisão. Rápido. O vento trouxe novamente o farfalhar de arbustos, o estalo de gravetos secos, e então, como se o tempo tivesse parado, a primeira figura emergiu da penumbra. Um homem, avançando cautelosamente, rifle em punho, lanternim levantado apenas o suficiente para iluminar seu caminho. A Yara ajustou a mira, os dedos firmes e o corpo imóvel. Quando o inimigo se aproximou de um ponto vulnerável, o disparo cortou a noite. Ele caiu sem gritar, e o segundo, percebendo o silêncio, tentou recuar, apenas para encontrar a mira do herói. Dois homens neutralizados antes mesmo que pudessem reagir. O caos silencioso se espalhou, mas a tensão não diminuía. Sabiam que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. O líder da operação estava próximo, observando cada movimento, aguardando o momento certo para agir. Cada sombra que surgia no deserto trazia consigo a promessa de um confronto final, e o ar noturno carregava uma eletricidade palpável, como se o deserto inteiro prendesse a respiração, aguardando o próximo movimento. A Yara trocou um olhar rápido com o herói, a compreensão silenciosa entre eles. Aquilo era apenas o prelúdio. A emboscada estava montada, as posições definidas, a menina protegida. Agora, tudo dependia de paciência, precisão e coragem. A chegada dos vilões principais seria iminente, e a noite escura do deserto tornaria cada segundo uma batalha pela sobrevivência. O frio da noite começou a penetrar, mas não no corpo, no estômago. Cada músculo tenso, cada gatilho pronto. O deserto guardava o silêncio, e nele, o prelúdio da violência que viria ponto à escuridão do deserto envolvia a fazenda como um manto pesado. Cada sombra parecia se mover, cada estalo distante parecia um aviso. A Yara permaneceu firme atrás da cerca, rifle ajustado, olhos percorrendo o terreno com precisão mortal. O herói estava posicionado no canto da casa, revólver pronto, respiração controlada. A menina, pequena e silenciosa, permanecia no porão, protegida pelas tábuas que reforçavam sua segurança. No horizonte, cavalos surgiram, sombras movendo-se com intenção. 6 homens, armados e experientes, avançavam com confiança, acreditando que a noite e a distância lhes dariam vantagem. Eles não sabiam que estavam entrando em uma armadilha meticulosamente planejada. Cada posição, cada ângulo, cada tábua quebrada e cada sombra trabalhavam a favor de Yara e do herói. O primeiro a se aproximar do celeiro tropeçou em uma tábua solta. O estalo foi suficiente. A Yara apertou o gatilho. O som do rifle cortou o ar noturno, e o homem caiu sem gritar, sua arma caindo ao lado do corpo. O segundo cavaleiro, percebendo o corpo, hesitou, ajustando o ritmo, mas o herói já calculava o movimento. Um disparo preciso atravessou a escuridão, atingindo o ombro do inimigo. Ele caiu de lado, imobilizado antes que pudesse reagir. O resto avançou em desordem, tentando se reagrupar, mas a Yara e o herói moviam-se com precisão. Cada tiro era calculado,
cada sombra explorada. 2 homens tentaram usar a cerca como proteção, mas a heroína antecipou o movimento, disparando em sequência, derrubando-os antes que chegassem perto demais. O caos tomou conta do pátio, mas silencioso, mortal. Cada ruído controlado, cada respiração medida. Do outro lado, o verdadeiro líder da operação surgiu, movendo-se com cuidado, avaliando a situação. Ele era mais velho, experiente, calculista, mas mesmo ele não podia prever a combinação letal de estratégia, paciência e precisão de seus adversários. Ayara trocou um olhar rápido com o herói. É ele, sussurrou. Agora. O líder percebeu o risco e tentou recuar, mas o herói já estava em movimento, deslizando pelo canto da casa, revólver apontado, passos silenciosos. Ayara ajustou a mira no portão do celeiro, bloqueando qualquer tentativa de fuga. O líder sacou sua arma, mas foi tarde. Um disparo do herói acertou a mão, fazendo o revólver cair ao chão. O segundo disparo atingiu a perna, derrubando-o no pó do deserto. A batalha terminou tão rapidamente quanto começou, deixando apenas o silêncio quebrado pelo vento e o estalo distante de madeira antiga. Cada inimigo estava caído, incapacitado ou morto. Não havia sobra de dúvida, não havia falha. Justiça tinha sido feita. Ayara desceu da cerca, passos firmes, aproximando-se da menina. Está segura agora, disse, voz suave, mas carregada de autoridade. Pode sair. A menina emergiu do porão, olhos grandes, ainda assustados, mas começando a perceber a segurança ao seu redor. Ela se aproximou de Ayara, que colocou uma mão protetora sobre seus ombros. O herói examinava rapidamente os corpos, certificando-se de que não haveria surpresas. A ameaça havia acabado, pelo menos por enquanto. O fogo do deserto começava a dissipar o calor da noite. As primeiras estrelas surgiam no céu profundo, indiferentes, observando silenciosamente. Ayara e o herói montaram seus cavalos, a menina entre eles, cada um sentindo o peso da batalha, mas também a leveza da liberdade recém-conquistada. O próximo passo? Perguntou a menina, voz pequena, mas cheia de curiosidade e alívio. Garantir que você chegue a um lugar seguro, respondeu Ayara. Depois, continuaremos. Sempre haverá injustiça lá fora. Sempre haverá pessoas que precisam de ajuda. O herói assentiu, olhando para o horizonte, onde a lua iluminava o deserto como uma testemunha silenciosa. Nossas trilhas não terminam aqui. Mas hoje, fizemos a diferença. Eles se moveram lentamente, cavalos deslizando pelo terreno irregular, sombras dançando ao redor, carregando a sensação de dever cumprido, mas conscientes de que o mundo lá fora ainda estava cheio de perigos. Cada passo era uma promessa de vigilância, cada respiração um lembrete de que a justiça, quando necessária, não espera. Ayara olhou para a menina, agora segura e protegida, e sentiu uma rara sensação de alívio misturada com determinação. Nunca se esqueça do que significa lutar por si mesma e pelos outros, disse. Coragem e justiça são escolhas, não dons. O herói acrescentou. E nunca subestime a força de quem escolhe agir. Hoje, todos entenderam isso. Enquanto se afastavam da fazenda, a destruição deixada para trás era visível. Rastros queimados, paredes destruídas, armas espalhadas. O símbolo da Operação Cruel estava eliminado, pelo menos por agora. Mas o deserto permanecia, vasto e silencioso, guardando segredos e aguardando a próxima injustiça. A menina olhou para eles, olhos brilhando. Vocês sempre vão lutar contra os maus? Ayara respondeu, olhando para o horizonte. Enquanto houver injustiça, não vamos parar. Mas hoje, você está livre. Hoje, você pode escolher como viver. O herói acrescentou, com um tom grave, mas cheio de firmeza, e que esta noite seja lembrada. Que cada homem que causa sofrimento saiba que há quem rastreie a injustiça e a puna. O vento soprou, carregando o cheiro da terra queimada e da liberdade recém-conquistada. 3 figuras avançavam pela escuridão, cada uma carregando não apenas armas, mas também experiência, determinação e a promessa de justiça. O deserto observava, silencioso e imparcial, enquanto a lenda continuava a ser escrita. E assim, sob o céu estrelado do Velho Oeste, uma menina foi salva, vilões foram derrotados, e 2 caçadores de injustiça seguiram em frente, sempre prontos para a próxima trilha, a próxima vítima, o próximo mal a ser enfrentado. Porque no deserto, algumas mulheres não se tocam, algumas crianças não se perdem,
e alguns homens aprendem que certas decisões só se cometem uma vez. Se esta história te inspirou, lembre-se, coragem e justiça começam com ação. Comente abaixo qual momento mais te marcou, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar mais histórias do Velho Oeste, onde cada escolha deixa uma marca e cada injustiça encontra seu caçador.